A paz do Senhor a todos. Teve um questionamento essa semana na nossa igreja sobre obedecer à lei, e aí houve divergência sobre a lei de Moisés, né? Sobre a Torá e sobre a graça. Então eu estou fazendo um estudo e não vou responder de mim mesmo, vou responder segundo a Bíblia. Então vou começar aqui falando sobre Romanos, capítulo 7, Romanos capítulo de número 7, versículo 25. Romanos 7, 25. Vamos ver o que a palavra diz em Romanos 7, 25. Vamos lá? Romanos 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui Paulo está falando sobre a natureza, sobre as duas naturezas no ser humano, que com o entendimento, ele serve à lei de Deus, mas a carne obedece à lei do pecado. Então ele já não faz mais a vontade dele. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. No 8, do 1 ao 3, fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui ele está falando que a lei que foi dada a Moisés, para dar ao povo hebreu, ela estava enferma. Esta lei é enferma por causa da nossa carne. Porque ninguém consegue, só um que conseguiu, ninguém consegue cumprir as 613 leis ou preceitos. Ninguém. Então, por isso, ela estava enferma. Enferma o quê? Porque a carne não conseguia cumpri-la. Mas vamos mais à frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, 21, versículo 23 e 24. Faze, pois, isto que te dizes: temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição. Aqui está falando de uma contradição de Paulo e de um aconselhamento para os gentios. Por que uma contradição de Paulo? Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente aqui. Porque Paulo foi constrangido pelos judeus. Paulo estava pregando a graça. Então Paulo foi constrangido pelos judeus, dizendo aí que você está pregando contra a lei de Moisés e contra este santo lugar. E eles vejam que você não está fazendo nada disso. Eu te aconselho, tem aqui alguns homens que fizeram voto, vá com eles, raspe a cabeça, está falando da lei, para que todos vejam que você não está pregando contra a lei de Moisés, nem contra este santo lugar.
Então já começa aqui um constrangimento, obrigando, forçando, porque judeu é terrível, obrigando e forçando a Paulo a mostrar para as pessoas que ele estava pregando a favor da lei e não contra, mas Paulo estava pregando contra. Aí ele fala agora, concernente aos gentios, que eles não precisam observar esses mandamentos. Claro, pô. Esses mandamentos foi dado para os judeus, foi dado para os hebreus, não foi dado para a igreja gentílica. Nisso aqui eles estão conscientes. Nisso aqui eles estão concisos. Eles falam, olha, nós acabamos de ler aqui, que os gentios, eles só têm que observar o seguinte, não comer sangue, não comer animal com a carne sufocada, que é aquele que estrangula, mas o sangue fica no corpo, não comer nada de ídolo, oferecido a ídolo, e a prostituição. Pronto, acabou. São 4 mandamentos para a igreja gentílica, para o povo gentil. Eles não precisam observar. Gente, é o próprio judeu. Ainda tem gente hoje em dia da igreja gentílica que quer andar em cima desses preceitos. E os próprios judeus falaram que não é para nós fazermos isso. Mas, gente, ô cabeça dura. Mas vamos lá. Vamos lá. Atos 8:25, eu li, né? Vamos lá. Vamos aqui em Atos 21, do 27 ao 28. 27 ao 28. E quando esses 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, vendo a Paulo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão de Paulo. E clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, a lei de Moisés, e contra este santo lugar, E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Escute. Paulo acabou de fazer bota, acabou de raspar a cabeça, acabou de mostrar, obrigado pelos próprios judeus. Aí quando alguns viram ele, antes de terminar os 7 dias de votos, antes de terminar, eles viram Paulo no templo. O que eles fizeram? Foram lá, pegaram Paulo e começaram a alvoroçar todo o povo, falando, este homem é que está pregando contra a lei. Gente, Paulo não pregava a lei. Paulo não pregava a lei, e Paulo foi fariseu, ele estudou a lei, ele conhecia muito bem, ele foi aos pés de Gamaliel onde ele aprendeu, ele era um camarada aprofundado no fariseuísmo, mas ele depois que teve o encontro com Cristo, ele esqueceu tudo aquilo e começou nova vida. Então Paulo pregava contra, tanto é que pregava que a própria palavra aqui está mostrando que os judeus pegaram ele e prenderam ele. Acabamos de ler. Então Paulo era a favor da lei e estava sendo preso porque estava pregando contra? Está aqui, não precisa nem falar muito. Vamos aqui. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 10. Vamos lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei de Moisés, estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas, não são algumas, todas estas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Estou lendo o versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Vamos lá. Eu nem tinha anotado aqui o versículo 11, acabou que eu já acrescento aqui um pouquinho mais para o estudo. Vamos agora em Gálatas, tá aqui, eu anotei mais embaixo. Vamos agora em Gálatas capítulo 2, versículo 16.
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, qual lei? Lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Vamos lá? Correr para não ficar muito longo. 2,16. Agora vamos lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. Vamos lá. Efésios capítulo de número 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavas em Cristo separados da comunhão de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, não é pela lei mosaica, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, quer dizer, gentios e judeus, fez um, derrubando a parede, quer dizer, o véu, de separação que estava no meio. Na sua carne, não é na lei, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Está escritinho aqui clarinho. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Com a inimizade, a lei dos mandamentos. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O acesso hoje não é pelo sacrifício da lei, mas hoje é pelo sacrifício de Cristo. Porque vamos lá, assim que já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos prosseguindo. Mateus 27, vamos lá em Mateus 27, versículo 50. Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27, versículo 50 e 51. 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Até aqui. Quando Jesus entregou o Espírito dele, o véu foi rasgado, de alto a baixo, quer dizer, é do Criador. O Criador rasgou do alto a baixo. O que fala de véu? Véu que fazia separação entre o povo e o Criador. Cristo, quando se entregou em sacrifício, esse véu foi rasgado. E hoje, Cristo está sentado à direita, intercedendo por mim e por você e por todos aqueles que se achegam ao Criador através do seu Santo Filho. A separação, a divisão, ela foi tirada. Hoje nós temos livre acesso em Cristo ao Criador. Podemos orar pelo novo e vivo caminho que Cristo traçou para que nós chegássemos aí. Por isso temos que ter ousadia, não é por obrações, não é por mandamentos de Moisés que foi dado para o povo dos hebreus, não, para o povo judeu, para o povo de Israel, não. Hoje nós temos pela graça e pela fé. Mas vamos continuar, tem o que eu falar, tem que falar a palavra. Vamos lá. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos lá.
Hebreus capítulo 10, vai meditando, a partir do prefácio, que diz assim: porque tendo a lei sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aos que a ele se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem o pecado. Aonde que está esse mandamento de fazer sacrifício? Na lei. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, Cristo falando, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta, holocausto, obrações, pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro o quê? Mandamento. Para estabelecer qual? O segundo mandamento, que é a partir de Cristo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes aos mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Até o 18. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos, e acrescenta. Então ele tira a lei que está no papel, ele tira a lei que está na pedra, ele tira a lei dos mandamentos, para acrescentar, colocar no coração e no entendimento. E este é o concerto que farei. Vamos lá, 17. Jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Então, se onde há remissão em Cristo, não tem mais que estar praticando as leis dadas por Moisés. É o que a palavra está dizendo. Mas vamos mais à frente. Agora, Hebreus 7, 17. Hebreus 7, 17. Porque dele, assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha bem, porque o precedente mandamento, o mandamento anterior, é abrogado. O que é abrogar? É cessar a existência. Abrogar é cessar a existência. Vai para o dicionário. Abrogar é cessar a existência. Por quê? Porque era fraco e inútil, não conseguia atingir o objetivo com o qual ele foi dado. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Qual é a melhor? Cristo. A oblação de Cristo. Então tá fácil. Até uma criança consegue entender isso aqui. Até o 19 que eu fui? Fui. Vamos lá. Olha até onde vai a lei. João capítulo 1, versículo 17. Você tem que cumprir a lei. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos lá, João. Vamos ver até onde foi a lei. Vamos lá, João 1, versículo 17. Olha que coisa linda. Vamos lá, versículo 1, 17. Vamos lá. Porque a lei foi dada por Moisés, está muito claro. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ainda não é este versículo aqui, mas nós vamos chegar lá.
Lucas 16. Agora sim, Lucas 16. Lucas 16. Cadê Lucas? Cadê você? Lucas 16. Vamos lá, Lucas 16. Vamos lá. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. A lei, meu irmão, os profetas duraram até João. Até João. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos ver. A lei durou até João. Vamos ver o fim da lei. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos. Logo depois de Atos, Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha aqui, muito simples, muito fácil, não tem nem o que se questionar muito aqui. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. Temos que tomar cuidado para não invalidar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo quer dizer ungido. Vamos lá, para estar quase terminando. Atos 13, 19. Vamos lá. Atos 13, 19. E destruindo. Não, peraí. Não. Atos 13. Não, tá errado aqui. Eu anotei alguma coisa errada. É isso mesmo que eu tô? Atos 13. Tô. Tem alguma coisa errada? Vamos aqui. Atos 15, 5. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha só, está falando de aqui uns fariseus que tinham crido. Crido em quem? Na pregação dos apóstolos, que tinham virado crente, mas que mesmo assim eles queriam que guardassem a lei. Vê se não é isso. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidar e mandar-lhes que guardassem as leis de Moisés. Então estava mesclando lei e graça, fé e obra. Obra não na obra da fé, mas a obra da carne, a obra dos mandamentos. Isso aí já é antigo, sabe? Entendeu? Esse negócio aí é antigo. Vamos lá para a gente estar terminando. Romanos 3,19. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então a lei é isso. Ela faz com que o homem veja a sua fraqueza e ele seja condenável, ele vai ser condenado, porque a lei é isso, é muita coisa para o camarada tá cumprindo, e ele vai ser condenado, ele vai ficar com a boca fechada, não vai ter justificação, cala a tua boca porque tu tá errado, em algum ponto tu pecou, de toda a lei. 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque a lei vem o conhecimento do pecado. 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quem é a justiça de Deus? Não é a lei, é Cristo. A justiça não é a lei, é Cristo. Vamos lá. Vou terminar agora. Romanos 6, versículo 14.
Vou terminar agora. Tem muita coisa, mas para não ficar tão extenso, eu venho aqui. 6,14, eu venho até aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu espero que você medite bastante, vai e volte, pegue os pontos, leia na tua Bíblia e você vai chegar à conclusão que quem quer viver debaixo da lei, cumprindo a lei, e a lei não são 10 mandamentos, são 613, está debaixo de maldição. E a lei foi criada para o povo hebreu, não é para gentil, tá bom? Não é para os gentios. Tá aqui esse primeiro estudo, lei ou graça, tá bom? Então medite nele. Esse é o primeiro estudo. Temos outros para estar falando aí. Fiquem na paz, eu sou o pastor Roberto da Assembleia de Deus, Missionários Yeshua. Fica na benção.